Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para essa quarta-feira, dia 6 de março, que tem Champions, tem Campeonato Argentino, tem Copa da Colômbia, tem alguns bons jogos aqui que eu selecionei e eu vou trazer aqui as apostas desse vídeo. Então antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, só deixa eu fazer o feedback das apostas de ontem primeiro. A gente começou no handicap mais 2 da Lazio. Era uma aposta muito boa, cara. A Lazio podia perder por 2 gols. Perdesse por 2 era reembolso, por um era green. Eu esperava até que o Bayern pudesse fazer 1 a 0 no primeiro tempo, foi isso que aconteceu. Demorou para fazer 1 a 0, a Lazio estava jogando bem a partida, estava segurando bem o Bayern. Quando toma o primeiro, cara, o Bayern continua em cima, logicamente. E aí no último lance do primeiro tempo tomou 2 a 0. Aí ele complicou, porque é o segundo tempo inteiro pro Bayern atacar e aí a chance de fazer o terceiro, que foi o que aconteceu, era muito alta. Então, na real, a aposta era boa. A gente deu azar que a Lazio tomou um gol no último lance do primeiro tempo. Se vai com 1 a 0 no primeiro tempo pro segundo tempo, pode ser que até tomasse o 2 a 0, mas ter tomado o 3 a 0 ia ser muito difícil. E esse gol no último lance do primeiro tempo prejudicou a gente. A Católica perdeu em casa pro Coquimbo Unido, no jogo de ida da Sul-Americana. Pipocada tremenda. Praticamente já tá eliminada a Católica, quem diria. Depois a Real Sociedade perdeu por um gol, então deu reembolso. E o empate anula Tolima deu reembolso também, então aqui voltou tudo em reembolso. O Al Hilal bateu, né? Vinha de 399 mil jogos seguidos de vitória. E o Al Ittihad meio mais ou menos, assim, com essa situação do Benzema indefinida. Então o Al Hilal venceu mesmo. O Náutico com handicap mais um do Tigres. O Náutico perdeu em casa pro River do Piauí, velho. Isso não existe. E o Tigres, o handicap bateu. Aqui pra mim é a grande decepção de ontem. O Racing, quando eu tava vendo, eu tava perdendo por 1 a 0 pro Sarmiento. Eu não sei quanto que acabou o jogo, o que eu sei é que o Racing não venceu. Uma das maiores pipocadas desses últimos tempos. Que eu posso fazer, velho? Era uma linha muito boa para uma das melhores equipes da Argentina no momento contra uma das duas piores equipes da Argentina e o Racing perdeu em casa. Perdeu ou empatou, tava perdendo por 1 a 0. A aposta era boa. É que nem se eu pegasse, por exemplo, deixa eu pensar, do ano passado. Quem que foi o Lanterna mesmo? Vamos supor, sei lá, a primeira equipe que veio na minha cabeça lá embaixo, o Curitiba. E o Racing, uma das equipes da parte de cima. Atlético Mineiro e Curitiba, jogando no campo do Galo. E o Curitiba ir lá e vencer fora de casa. É mais ou menos isso. Então, essa linha era muito boa. Imagina um handicap menos um pro Galo contra o Curitiba jogando em casa. Sempre vai ser uma aposta boa. Infelizmente, o Curitiba venceu. Ou seja, o Sarmento. Depois o mais um e meio do Barraca Central e do Pachuca. Eu tinha gostado muito dessa e bateu mesmo. E aí no nosso binguinho, logicamente, não veio, né? Porque é, as linhas que bateram, as variações todas bateram. Tá? Menos um do Al Hilal, mais um do Tigres, mais um do Barracas e mais um do Pachuca. Todas essas vieram. Já as outras não bateram na simples, então na variação logicamente também não bateu. Nos escanteios, o Racing produziu, Tolima produziu, Católica produziu, só a Real Sociedade que não. E a Real Sociedade era a que mais precisava do placar, foi justamente ela que não produziu. É, coisas do futebol. Aí no menos de 2 para os visitantes, o Coquimbo Unido produziu e o PSG produziu. Do Sarmento não e do Medellín não. Então ficou faltando o PSG e o Coquimbo Unido. Aí na variação da produção de escanteio, só o Racing produziu. Os outros não. Nas finalizações passou longe, o Oyarzabal não deu duas. O Kimmich jogou de lateral direito. Ali foi uma sacanagem tremenda com nós. E o Gabi Neves também não deu chute, então logicamente na variação também não veio. Nos marcadores de gols, Mitrovic fez gol, o Kane fez gol, mas o Gignac não, o Zampedri não, o Oyarzabal não. Aqui eu poderia ter colocado o Mbappé, tá? E o Mbappé fez dois. Aqui eu dei uma certa vacilada, mas de qualquer forma os outros não teriam batido. O Brian Romero também não e o Rondon também não. Da NBA, era a vitória do Boston e do Orlando bateu. O Dallas perdeu pro Indiana Pacers. A linha do Miami bateu e do Denver não. Denver pipocou com o Phoenix Suns.
E de resultados também, eu tô fazendo agora em formato de bingo, tá? Eu já já mostro pra vocês como é que eu fiz. Da NBA, se fizesse separado, vocês iam sair num lucro bacana aqui, tá? O que? Eram 8 múltiplas, 6 bateram e 2 não. As linhas do Van Vliet, do Buddy Hield, do KCP, do Jalen Johnson, do Jalen Brown e do banqueiro bateram. Ficou faltando só o Valanciunas e Kyrie Irving, tá ok? Aí na variação, só o do Jalen Johnson e do Van Vliet bateram, mas é porque são linhas o quê? 3, 2 mais ou menos. Isso daqui é o bingo do bingo. Então, se bater, maravilha, se não, é o mais provável. E aí na outra que eu tinha mandado, aqui ficou faltando o Gordon, o Dillon Brooks, o Brandon Ingram, o DeJounte Murray e o Suggs. O resto cumpriu. E aí na variação, o do Porzingis e do Claxton bateu. As outras não. Tá, beleza. Eu tinha mandado no grupo do Telegram. Quem não tá no grupo, entra lá se você quiser, né? Eu tinha mandado esse outro binguinho aqui também, que era de faltas e desarmes nas linhas do Mikel Merino e do Vitinha, e do Guendouzi e do Kimmich. Eu não peguei linha de faltas do Kimmich nem linha de faltas do Vitinha, porque não estava aberto. Eram os volantes, que na minha visão eram mais importantes das suas equipes. Acabou que o Kimmich jogou de lateral direito, então isso me quebrou completamente. Isso que se tivesse a linha de faltas ia bater com 30 minutos de jogo, ele já tinha feito 2 faltas. Eu estava assistindo o primeiro tempo. Enfim, acabou não vindo e a variação muito menos. Só as faltas do Mikel Merino. Tá, beleza. Essa daqui peguei em outro grupo e aqui também. Em bingos, né? Que eu gosto de seguir alguns grupos para pegar alguns bingos. Aposta simples não, eu gosto de seguir o meu método. Mas nesses bingos eu vou e pego em outros grupos. Ó, já tô antecipando aqui um chute do Léo Chu, tá? Do Seattle Sanders contra o Philadelphia Union pro sábado, dia 9. Eu peguei um desses bingos que eu pego nos grupos, né? E aí um desses bingos era nesse jogo do Philadelphia com o Seattle Sanders. Eu vi essa linha do Léo Chu, eu fiquei espantado. Um chute pra um ponta, canhoto. Eu torço pro Grêmio. Eu sei como é que o Léo Chu joga. Um chute dele, pagando 1,57, eu já entrei. Então já vou antecipando. Quem quiser pode pegar, eu acho muito boa. Eu não tô pegando linha de chutes de jogador só em bingo. Mas essa daqui em especial, quando eu for montar o bingo de chutes, eu provavelmente não vou lembrar de ir buscar na MLS. Então eu já peguei aqui individual, tá? Então já antecipando um chute do Léo Chu pro dia 9. Aí sim a gente vai para as apostas de hoje. Handicap mais um do Sporting contra a Atalanta, Liga Europa, isso daí. Chance dupla, a Atalanta vem de derrota pro Bolonha e pro Milan. E o Sporting vem muito bem no Campeonato Português, é o líder, se eu não me engano. Chance dupla do Real, o Real só precisa de um empate para passar de fase, só não pode perder, perdeu por um gol é pênalti, por 2 ou mais é eliminado. E o handicap menos um do City, já venceu a ida por 3-1, mas o City não é um time de se acomodar, então eu imagino que vem uma goleada grande hoje de novo, tá ok? Depois o mais um do Guarani do Paraguai contra o Sportivo Luquenho, é sul-americano esse daí. O mais dois do Real Brasília contra o Atlético Goianiense. Eu sou de Brasília, o Real é uma das equipes que mais investe em futebol feminino na atual primeira divisão. A base do Real é boa e é uma equipe que vem em ascensão. Jogando em casa, eu não acho que tome um 3-0, por exemplo. Pode até perder por 2 gols jogando em casa. Eu acho uma linha interessante. Por mais que o Atlético Goianiense com certeza seja mais time. E depois o handicap mais 2 do Alianza Petroleiro contra o América de Cali. Esse time do América é melhor, mas a fase do América é ruim. Já são 5 jogos seguidos pelo menos que não vence. E o Alianza joga em casa, é sul-americana. Acho difícil perder por 3 gols. Um handicap mais 1,5, mais 1, se estiver pagando pelo menos 1,5 a favor do Alianza. Esse handicap mais 1,5. Pode pegar individual também, que é ótimo. Depois eu peguei a vitória do Vitória contra o Itabaiana. Já acho que é o terceiro jogo seguido do Vitória que eu pego linha a favor deles. Enfim, tem que aproveitar o bom momento. E a chance dupla do Sport contra o Altos, tá ok? E depois o empate anula do Bahia contra o Ceará. Eu sei que é fora de casa, mas o Ceará vem de um empate em casa contra o ABC na Copa do Nordeste. E o Bahia, com todo esse investimento, um empate anula aí eu acho muito bom. Depois o Goiás venceu do União Rondonópolis e o Cuiabá do Porto Velho. O Paysandu do Rio Branco e o Amazonas do Capital. 4 jogos na Copa Verde hoje. Nas 4,
eu fui no mandante, porque nas quatro são favoritos, tá ok? O que é mais duvidoso aí na minha visão é o Amazonas, né? Porque eu não acompanho o Amazonas, só por resultados. Mas é o time que trouxe o Sacco, ex-Liverpool, é o time do Sassá, é o time que contratou o Jô, trouxe peças interessantes, vai jogar a Série B esse ano, então é mais time que o capital do Tocantins. Empate anula o Botafogo contra o Bragantino, pré-Libertadores, jogo de ida, o Botafogo com toda essa pressão vai jogar em casa. Acabou de vir de um 6-0 contra o Aurora e uma vitória contra o Fluminense também. Então vem num momento bom, e o empate anula eu acho muito bom. Depois, o empate anula New England Revolution contra o Alajuelense na Copa CONCACAF, a Libertadores da América do Norte. Esse Alajuelense é um time da Costa Rica. O atacante deles, por exemplo, é o Joel Campbell, ex-Arsenal, ex-Sporting, enfim. Porém, o New England é um time dos Estados Unidos, MLS, tem mais investimento. Tem o Carles Gil, por exemplo, ex-Barcelona, ex-Roma. Tem mais investimento. Jogando em casa, lá nos Estados Unidos. Um empate. A vitória tá pagando 1,50. Eu não confio em vitória seca de time que eu não acompanho também. Mas o empate anula, beleza. E o empate anula Argentino Júnior também, porque é muito mais time que o Ginásio La Plata. Jogando em casa é favorito. Depois o empate anula Estudiantes contra a Platense, é amplo favorito. E a vitória do River contra o Rivadavia também. Quem quiser, a vitória seca do Estudiantes está pagando 1,8. Também é muito bom. Pode ir seco nela e misturar o River com outra coisa, tá? Mas eu optei pelo empate anula. Depois o Santa Fé venceu do Boca Juniors de Cali, não é o Boca Juniors original. E a chance dupla do Once Caldas fora de casa contra o Bogotá FC. Copa da Colômbia, foram os dois jogos que eu selecionei. O outro é o Jaguares fora de casa, também é interessante uma chance dupla para os Jaguares. Se até o Envigado, que é uma das piores equipes da primeira divisão da Colômbia, jogando contra essas equipes de divisão inferior, fora de casa até venceu, o Once Caldas eu não posso deixar passar. E o Santa Fé, muito menos, jogando em casa, então estamos nessa daí. Depois empate anula Pirâmides, lá no Egito, contra o Parco. E a vitória do Ares de Salônica contra o Penetólicos. Já vou dar a explicação aqui, ó. Pirâmides é uma das melhores equipes do Egito. E o Ares é uma das melhores equipes da Grécia. O Ares já venceu a ida, é jogo de Copa, tá? Já venceu a ida fora de casa por 1-0. Eu queria pegar o empate anula Ares, o empate anula Pirâmides. E aí eu fui lá pro Catar, que eu encontrei dois jogos interessantes. Porém, as linhas deles, dos dois jogos interessantes, estavam muito exageradas, pagando mais de 1,5 nas duas linhas que eu gostei. Aí eu peguei individual. Aí eu acabei tirando o empate anulares e coloquei a vitória seca, porque quem vence fora de casa tem total capacidade de vencer em casa, cá entre nós. Então, por isso que eu fui na vitória do Ares, tá? Quem quiser, a vitória seca do Pirâmide está pagando 1,50. Como eu não acompanho tanto, eu preferi ir no empate anula, tá ok? Aqui, ó, o handicap mais 1,5 do Algarrafa contra o Al Saad. Esse time do Algarrafa é o que tem o Brahimi, ex-Porto, seleção da Argélia. Há um tempinho atrás era um dos melhores jogadores do Porto, era o principal jogador do Porto. Quem joga FIFA sabe, ele era overall 84, 85, baita jogador. E também na zaga tem o Lianco. O torcedor do São Paulo conhece ele bem. Ex-Southampton, jogou na Premier League, enfim. Esse é o time do Algarrafa. É o líder Al Saad contra o vice-líder Algarrafa. O Algarrafa joga em casa e pode perder por um gol. E não é um gol é reembolso, um gol é green. Porque é o mais 1,5. O handicap mais 1 tá pagando uma de 2. Quem quiser pode ir nele também. Vai estar na nossa listinha da variação, logicamente. Depois o empate anula Al Rayyan, time do Roger Guedes, contra o Bacará. Time do Roger Guedes, time do GP, torcedor do Corinthians lembra dele. Time do Thiago Mendes, enfim. Empate anula pagando 1,55. E aí as variações, né? Eu dividi em duas de 12, porque a gente usou 24 times. Então aqui, ó, as variações até do Sporting, da primeira aposta, até o Paysandu, tá? E aí tem esses jogos aí, não tem a variação. Só, por exemplo, de dupla chance para empate anula. De empate anula para vitória. Para triunfo, no caso do Bahia. Enfim, 75 centavos vira R$ 42. E na outra, a partir do Amazonas até o Al Rayyan, 75 centavos vira 218. Tá ok? Tá aí então as listinhas. Aí eu fui para finalizações. Vou fazer que nem eu faço no basquete. Separar alguns jogos.
E aí buscar duas linhas interessantes. Pegar uma e a variação, a outra e a variação. Resultando em 4 apostas, como eu faço a aposta de 75 centavos nesse bingo, 75 mais 75, 1,50 com mais 1,50, 3. Vira o valor de uma aposta normal. Tá ok? Então, vamos lá. Primeiro é um chute do Ederson contra o Sporting, ó, de 1,50. A partir de 1,50 eu já seleciono. Esse é o meu critério. Dois chutes do Brahim Dias contra o Leipzig. Um do Stones contra o Copenhagen. Ele é zagueiro, mas joga de volante. Então ele está numa linha mais avançada. Para ele dar um chute é uma linha boa, pagando 1,80. E depois dois chutes do Júnior Santos contra o Bragantino. No último jogo da Libertadores ele fez 4 gols. Então, esperar dois chutes de um cara que no último jogo fez 4 gols, na teoria, é uma linha muito boa. Viraria R$ 5 isso daí. E aí na variação, viraria 89. E aí sobe uma linha em cada um. Aí a outra, eu peguei dois chutes do De Ketelaere, da Atalanta contra o Sporting. Eu acho o Sporting favorito nesse jogo, mas as linhas do Sporting estão muito esmagadas. As linhas boas estavam na Atalanta. Então o De Ketelaere, o Koop Miners também é uma linha interessante de dois chutes, enfim. No Real eu escolhi o Camavinga, um chutinho. E aí vai muito na linha do Kimmich. Kimmich pode jogar de lateral e jogou de lateral. Aí quebra a nossa linha de finalizações. Camavinga pode jogar de lateral. Mas vem jogando recentemente o Ferland Mendy na esquerda. E se o Camavinga jogar, eu acho que ele joga no meio. Na ida, por exemplo, ele jogou no meio. Jogando no meio, um chute dele é uma linha muito boa. Sendo direto, é isso. Dois chutes do Bernardo Silva e dois chutes do Carlos Eduardo. Aí na variação, isso daí vira R$ 7. E aí na variação vira 100, tá ok? E aí sobe uma linha em cada um. Aí em escanteios, eu peguei mais de dois no primeiro tempo para Argentino Júnior, Estudiantes e River Plate. Fui tudo só na Argentina. Porque o Real já fez o seu placar, vai basicamente administrar, é o que eu acho, né? E o City não tem por que eu pegar essa linha porque já matou o confronto na ida, né? Então, não tem por que pegar esses escanteios, por mais que pelo estilo que deve jogar, de sempre, deve produzir esses escanteios, mas é imprevisível, pode ser que queira só administrar também, então não faz sentido entrar nela. Agora, essas são equipes que vão ter que começar firme. O Argentino Júnior é mais time que o La Plata, Estudiantes é mais time que o Platense e o River Plate é muito mais time que o Rivadavia. Então, é uma linha boa. Aí mais de 3 também no primeiro tempo. Mais de 2 vira 4,75, mais de 3 vira 19. E aí menos de 2 para essas equipes, o La Plata, o Platense e o Rivadavia, vira 4,94. Menos de 3 são linhas muito baixas. E para não ter nenhum é uma linha muito arriscada. Então eu nem fiz variação dessa daqui, só menos de 2 seco mesmo. E a última aqui é essa daqui, de marcadores de gols. Tiquinho Soares contra o Bragantino, o Borja contra o Rivadavia, o Jokers contra a Atalanta, o Bellingham contra o Leipzig. É Champions, cara. E Champions, o Bellingham vira um monstro. O Tamanduá Bellingham. Então, Bellingham. E o Haaland contra o Copenhagen. 75 centavos viraria 29. Para mim são os que têm mais chance de marcar gol hoje. E aí, o que eu falei dos resultados, ao invés de pegar individual com 1,50, eu pego essas linhas aqui. Eu fiz duas dos favoritos. Favoritos não, mas linhas que eu acho interessantes. Uma buscando linhas de 1,50, então todas aqui estão em 1,50, 1,52, 1,55. E outras aqui em linha de 2, 2,5, 2,10, tá ok? Na linha de 1,50 são essas, ó. É o menos 3,5 do Orlando contra o Wizards, mais 6,5 do Cleveland Cavaliers contra o Atlanta Hawks. O Hawks que está sem o Trae Young, machucado, quebrou o braço, se eu não me engano. O menos 3,5 do Clippers contra o Rockets. O Clippers vem bem e é mais time. Menos 1,5 do Philadelphia 76ers contra o Grizzlies. Mesmo sem o Embiid, é mais time. Mais 8,5 para o Bucks contra o Warriors. O Giannis não jogou o último jogo, o Antetokounmpo. Mas mesmo assim o Warriors vem de uma derrota de mais de 50 pontos para o Boston recentemente. Menos 9,5 para o Oklahoma, uma das melhores equipes da NBA hoje em dia, contra o Portland Trail Blazers, que é talvez a pior equipe da NBA. E o mais 1,5 do Lakers contra o Sacramento Kings. O Lakers vem de bons jogos, vai jogar em casa, o LeBron está inspirado. E é isso. E aí eu subi as linhas para odd 2, ó, vira 9,5 do Orlando, mais 1,5 do Cleveland, menos 7,5 do Clippers, menos 6,5 do Philadelphia, mais 3,5 do Bucks, menos 14,5 do Oklahoma e menos 5,5 do Lakers. Viraria 113. E da linha de 1,50 viraria 14. Tá ok? Esses daí são os minhas duas listinhas, meus dois binguinhos
para os resultados da NBA. Tem outros jogos? Tem. Se eu não me engano, são 8 jogos. Eu selecionei 7. Eu deixei de fora Chicago Bulls e Utah Jazz, porque eu não vejo um favorito muito grande nesse jogo. Acho que vai ser um jogo bem parelho. Eu optei por deixar de fora. Fui só nesses daí. E aí, no nosso dos jogadores, eu peguei 10 pontos do Suggs, 15 do Jalen Johnson, 10 do Dylan Brooks, 14 do Buddy Hield, 9 do Alex Caruso, 10 do Podziemski, 30 do Shai Julius Alexander e 25 do LeBron. 75 centavos vira 63. E aí na variação, que é 15 do Suggs, 20 do Jalen Johnson, 15 do Dylan Brooks, 15 do Buddy Hield, 10 do Caruso, 15 do Podziemski, 35 do Shai e 30 do LeBron, vira 6 mil. Lógico, é bingo, é difícil, mas vai que são linhas que eu acho boas. É esse que é o meu critério. E aí a outra lista, né, que nem eu falo, tem a principal e a variação, e a outra principal e a outra variação, entendeu? Então vamos aqui para a última listinha aqui. 22 pontos e meio do banqueiro, ou seja, fazer 23 pontos, pelo menos contra o Wizards. 18 do Jarrett Allen, 18 contra o Hawks, né? 18 do Harden contra o Houston Rockets. Ele que era do Houston Rockets um tempinho atrás, então o lei do ex no basquete. 14 pontos do Vince Williams contra o Philadelphia 76ers. 25 do DeRozan contra o Utah Jazz. Pra mim essa é a mais perigosa, tá? É uma linha muito esticada, mas o DeRozan é o principal jogador do Chicago. Então, pra mim, das opções era a melhor, por mais que dessas outras, comparando, pra mim essa seja a mais difícil. 7 rebotes do Draymond Green contra o Bucks. 19 pontos do Jalen Williams contra o Portland Trail Blazers e 6 assistências do Austin Reeves contra o Sacramento. 75 centavos vira 95. E aí na variação, 25 do Banqueiro, 20 do Jarrett Allen, 20 do Harden, 15 do Vince Williams, 30 do DeRozan, 8 rebotes do Draymond Green. Quem tá confiante pega logo 10. Eu optei por só subir a linha para padrãozinho ali. 20 do Jalen Williams e 7 assistências do Austin Reeves. 75 centavos vira 876. E aí a variação é muito pequena, cara, dessas daqui, ó. Da principal para essa variação. O Banqueiro subiu de 23 para 25. O Jarrett Allen subiu de 18 para 20. O Harden de 18 para 20. O Vince Williams de 14 para 15. O DeRozan, aí sim, de 25 para 30. Draymond Green de 7 para 8. O Jalen Williams de 19 para 20. E o Austin Reeves de 6 para 7. Então subiu muito pouco nessas linhas. E a odd subiu de R$ 95 para R$ 876, cara. A única linha que teve uma variação grande é o DeRozan, de 5 pontos. O resto mudou 1, 2, 3 pontos, rebotes. E subiu tanto a odd, para vocês verem, né? Enfim, tá aí as minhas apostas para hoje. Agora é torcer, né? É que nem eu sempre falo. Eu não jogo, eu só analiso. Então, por exemplo, ontem, na minha visão, as análises eram boas. As duas melhores, que pra mim a melhor era do Racing, o Racing pipocou. Outra que eu achava muito boa era da Lazio, podia ser até eliminada nesse handicap, que dava reembolso ainda. Mas o gol no último lance do primeiro tempo quebrou a gente. Já o do Al Hilal, que era muito boa, bateu, enfim. Futebol tem dessas. Agora é torcer, né? Não tem muito o que fazer. Tá aí as apostas para hoje, então. Só para destacar aqui, para mim, a melhor aposta. Melhor aposta para hoje. Velho, eu gostei muito dessa primeira. São 3 jogos, mas elas são muito boas. Mas vamos pensar em outra. Eu acho que essa daqui é a melhor. Na real, essa daqui. Goiás e União Rondonópolis e Cuiabá e Porto Velho, cara. Velho, eu não consigo imaginar o Goiás empatar com o Rondonópolis e o Cuiabá empatar com o Porto Velho, muito menos perder. Talvez a do Vitória e o empate esporte, enfim, tem muitas boas aqui. Se eu não achasse boa, eu nem montava, velho. Mas vamos. Pra mim a melhor foi essa daqui, então. Essa daqui, velho. Não, tudo bem, eu consigo imaginar um tropeço do Goiás, mas do Cuiabá não. Aqui, talvez uma derrota do esporte pro alto, sei lá. É difícil falar qual que é a melhor, mas vamos nessa daqui. Goiás e Cuiabá, pra mim foi a melhor pra hoje. Mas que nem eu falei. Pra mim todas as outras são boas. Sei lá. Pra mim, Goiás e Cuiabá, então. A melhor pra hoje. Se fosse pra dar uma dica, é essa daí. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você qual foi a melhor aposta pra hoje.
E é isso, vamos torcer para que hoje o desempenho seja melhor, porque ontem eu jogo a real, que não tem porque eu mentir, eu tô usando meu dinheiro, eu não ganho nada fazendo esses vídeos, eu só gosto de fazer, né? Vai que o canal cresce uma hora. O desempenho ontem foi bem ruim. E aí, o que que eu posso fazer? As análises é que eu faço todo dia. Tem dia que de 15 eu acerto 13, e tem dia que de, sei lá, quantos que teve ontem de resultados? Teve uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete apostas e eu acertei duas e um reembolso. Então, teve quatro heads ali. Então, as análises, pra mim, eu faço a mesma análise. A mesma não, porque são jogos diferentes, mas a mesma forma de analisar. Tem dia que eu acerto quase tudo, tem dia que eu erro quase tudo. Mas fazer o quê? Faz parte, né? Agora é torcer. Pra mim, todas essas linhas daqui são boas. Enfim, foi esse o vídeo. Valeu e falou.